e cheguei a esse ponto de puro amor. Esse sim, só esse faz sentido. Só esse faz sentido. O amor é a coisa mais natural. E esse não tem barreiras. Então, mais amor, por favor. Mais amor, mais tolerância, mais respeito. E vamos sair desse blá 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 de certo, errado, pecado santificado, condenação, cura, precisa curar isso. Vamos sair desse blá blá blá, porque isso sim é doença. E essa doença está na mente daqueles que querem causar a divisão, a separação, a intolerância. Nós vamos olhar aqui para o viés de todas as tradições que acreditam em energia, vibração e na reencarnação. A reencarnação que, inclusive, faz mais sentido do ponto de vista filosófico e científico do que a crença da vida no paraíso, né? Da vida após a morte, onde a gente vai para um paraíso, né? Onde a gente vai para o céu. A gente vai para o paraíso, a gente vai para o céu, o que a gente cria no momento presente, dependendo da dimensão e do nível que a gente for. Mas a crença da reencarnação, e não só uma crença que tem sido cada vez mais provada em relatos, inclusive recentemente, né, conversando com a minha esposa, ela me falou, pois é, você não sabia que diversas cartas psicografadas já foram usadas como evidências em processos onde o próprio morto, a pessoa que sofreu alguma situação, ela, através de um médium, psicografa, e as pessoas encontram o corpo que estava perdido, descobrem provas que estavam escondidas e conseguem resolver crimes. E eu já tinha citado isso há muito tempo em lives, mas do jeito que ela falou, fui pesquisar e realmente existem várias jurisprudências que recorrem a esse tipo de evidências quando elas são apresentadas. O interessante dessas evidências é que elas são muito contundentes, porque geralmente leva as pessoas a encontrar o corpo da vítima, que ainda não havia sido encontrado, que estava desaparecido, ou a arma do crime, que foi simplesmente apagada da existência, jogado num lago, escondido em algum lugar, e vão lá, procuram a evidência e encontram, conforme as instruções canalizadas por um espírito que desencarnou e ainda está injustiçado e não consegue fazer a passagem. Então, isso não só nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil, cada vez mais vem sendo aceito. E muitos relatos que cada vez mais vem populando, não só dentro da justiça, mas também dentro da própria medicina, em diversos pontos, em diversos momentos. Então, de forma bastante razoável, e aí eu convido você a estudar, pesquisar sobre o assunto e formar seu próprio sistema de crenças. Eu, Gabriel, que vos falo, confesso que durante muitos anos com uma criação cristã, dentro de uma tradição religiosa, eu, Gabriel, nunca acreditei em reencarnação até o momento que eu despertei. E aí a crença da morte, onde a gente vai aguardar até os fins do tempo para o juízo final, onde ressuscitaremos em carne para sermos julgados pelos nossos pecados e então sermos jogados ou no inferno ou no paraíso, me pareceu hoje, depois do meu processo de despertar, muito mais um conto de fadas do que algo realmente científico e palatável, como a ideia da reencarnação. A ideia da reencarnação, ela é uma ideia que ela conversa com as leis universais, ela conversa com a maioria das tradições espalhadas pelo mundo, a grande maioria, a maioria esmagadora. É claro que em termos de volume e poder hoje, o cristianismo, o judaísmo e o islamismo têm o maior número de seguidores, porque são as maiores religiões do mundo. Mas em termos de número, de quantidade de diferentes tradições, povos que acreditam
na ideia da reencarnação existem muito mais, não em número de seguidores, mas em número de diversidade, regiões e eras espalhados pelo mundo todo. Então, a ideia da reencarnação é algo que vem cada vez mais aceita pela comunidade científica, e não só pela comunidade científica, pela comunidade médica e, inclusive, se você pesquisar com carinho, com cuidado, você vai ver, existem várias jurisprudências e crimes, cold cases, que foram resolvidos com casos de psicografia, psicofonia ou qualquer outro caso onde o espírito desencarnado trouxe informações que as pessoas não tinham e ao acessar essas informações conseguiram resolver esses casos. E por que eu estou falando isso? Eu preciso, é claro, um dia gravar uma live melhor, onde eu possa trazer mais evidências e trazer mais a fundo esse assunto da reencarnação, por um ponto de vista mais filosófico, científico, e é um tema que eu teria que me aprofundar. Eu convido você a abrir sua mente, a pesquisar mais e se permitir, como eu me permiti, e você vai ver muito mais coerência e muito mais razoabilidade lógica na ideia da reencarnação. No entanto, é claro, faça isso se você estiver preparado para confrontar o seu sistema de crenças, mas faça isso um dia ou outro, mas faça, porque você precisa conhecer as diferentes linhas de pensamento e raciocínio para que a sua mente se abra e você possa ter uma compreensão cosmológica mais elevada, mais abrangente. Eu não estou falando. Quando eu falei que a ideia do juízo final, quando ressuscitaremos em carne no final do tempo para sermos julgados pelos nossos pecados, quando eu falei que hoje isso me parece mais um conto de fadas, eu não quis mencionar isso de uma forma a diminuir ou denegrir a crença de ninguém. No entanto, realmente não me parece hoje uma coisa muito lógica, muito racional essa ideia, embora eu tenha acreditado nela por muito tempo de olhos fechados, até que o meu sistema de crenças foi desafiado quando eu comecei a obter conhecimento de primeira mão. O que é o conhecimento de primeira mão? O conhecimento em contato direto com a espiritualidade, direto com a fonte do ser e do saber, direto com as leis universais, canalizando da fonte das diferentes dimensões, e não só o conhecimento obtido através de livros, de textos ou de que outras pessoas me disseram. Ou seja, o conhecimento de segunda mão, o conhecimento através de intermediários. Quando eu comecei a obter os conhecimentos e as informações por minhas próprias fontes de canalização, de conexão com o divino, com a espiritualidade, através das minhas próprias capacidades mediúnicas e também muito estudo e aprofundamento, aí sim, a ideia da reencarnação primeiro foi um susto, porque veio de um processo de regressão, onde eu acessei uma memória que eu era uma criança, e era uma menina que havia sido morta numa trincheira por soldados, como numa vala comum cheio de pessoas dentro. A sensação mais visceral que veio em mim foi a ideia de que era eu, porque eu senti a dor. É um senso de saber, eu não sei descrever. E aí eu comecei a estudar, eu falei, peraí, deixa eu me aprofundar mais nisso. E aquela imagem voltava na forma de sonhos, de visões, e ficava cada vez mais forte a sensação no meu coração que eu havia vivido aquilo numa outra vida. E aquilo me assustou, porque até então eu acreditava na crença do juízo final. Então, é importante a gente observar, né? E, enfim, eu não quero mais me aprofundar nesse assunto, porque nós vamos falar sobre como a espiritualidade explica a homossexualidade. O fato é que muitos desses conhecimentos foram obtidos de espíritos desencarnados, que lá do outro lado, com acesso maior a informações sobre as leis universais e como funciona o pós-vida,
que na verdade não é pós, porque a vida continua, muitas dessas informações foram canalizadas por esses desencarnados, através de médiums, de canalizadores, de videntes, de pessoas diversas. E é isso no qual é baseado grande parte dessas explicações. Então nós vamos falar de budismo, do tantra, vamos falar do espiritismo também, porque são as religiões ou tradições que explicam a homossexualidade. E o que eu vou trazer aqui para vocês é o que eu sinto como verdade, no meu coração. Se você sentir como verdade no seu coração, guarda, porque te empodera, se não descarta, mas abra sua mente e receba esse conhecimento. Então, o budismo Zen, sem mais delongas, popularmente conhecido como o budismo japonês, vê com naturalidade a homossexualidade. Tal naturalidade chegou até surpreender visitantes ocidentais como os jesuítas, que vieram da Europa, principalmente de Portugal, para o Japão, para catequizar os japoneses segundo a crença cristã. O que ocorreu é que muitos deles foram expulsos e não foi permitido que continuasse a catequização da fé cristã lá dentro do Japão, no período feudal, porque os japoneses acreditavam que aquilo iria ferir e iria destruir o sistema deles, o sistema de crenças e a forma cultural e social como a sociedade japonesa se organizava e se organiza até hoje. Os budistas Zen, eles foram, de acordo com os historiadores, os primeiros a racionalizar o ato homossexual, que era algo até recorrente em templos Zen na época. Kitamura Kigi, que é um importante especialista no Zen budismo do século XVII, ele chegou a afirmar que Buda, o Buda histórico, via a relação homossexual como algo favorável, comparada também à relação heterossexual. Quando a gente vai lá para as tradições do hinduísmo, do Tantra, nós já entramos na questão da energia. Então, o Tantra, ele acredita que o caminho da aceitação, da sensibilidade, do prazer, não é algo exclusivo aos heterossexuais. Para o Tantra, você é o autor do livro da sua vida. E você é quem escolhe o que mais lhe serve para facilitar o seu crescimento, mas, ao mesmo tempo, ele te convida, ele recomenda que você tenha consciência daquilo que você faz, por que você faz e como você faz. Então, o Tantra, ele é o caminho para você descobrir quem você realmente é. É um caminho para dentro de você mesmo, para você se descobrir e despertar de dentro para fora. Ele aceita o sexo literal e completamente sem nenhuma reserva, incluindo o sexo homossexual, ou seja, não só o sexo heterossexual, como também o sexo homossexual. Na ideia e da prática do sexo tântrico, não há preocupação com gêneros sexuais, mas sim com os princípios energéticos e espirituais envolvidos para alcançar a fusão com o absoluto. Então, não importa o tipo de sexo, a questão é a energia. Você, no Tantra, reconhecendo o sexo como algo sagrado, você vai querer compartilhar sua energia com qualquer pessoa? Você vai querer compartilhar a sua energia com uma pessoa que pode se tornar um obsessor na sua vida? Você vai querer compartilhar sua energia com alguém que vai drenar a sua energia, vai ser um vampiro energético, vai sugar a sua energia? Ou você vai querer compartilhar sua energia com alguém que agrega, que faz a sua energia evoluir? Porque no final, o sexo ele é algo sagrado. E o Tantra, o sexo não é algo libertino ou algo visto como uma coisa, digamos, uma coisa somente carnal. No Tantra, o sexo é visto como algo realmente energético, espiritual e sagrado. Por isso que a gente tem que ter muita consciência daquilo que a gente faz, como fazemos e com quem fazemos.
Mas aqui não há distinção de sexo, masculino nem feminino. A questão é a energia, e todos nós temos energia. Então, qual é o tipo de energia que você quer fundir a sua energia? Por isso que temos que sair do rotativo e ir para o seletivo. Selecionar melhor as pessoas com quem compartilhamos a nossa energia. Também não quero parecer alguém extremamente conservador que vai pregar contra o sexo casual. Mas até o sexo casual a gente tem que ter sabedoria. E sim ter a sensibilidade se você vai querer compartilhar sua energia com essa pessoa. Porque essa energia vai vir reverberar no teu sistema por pelo menos 6 meses. Por pelo menos 6 meses. Então você vai querer compartilhar sua energia com alguém que está vibrando no estado vibracional de depressão, por exemplo? Enfim, então tem um cuidado, tem que ter um cuidado, tá? Um cuidado, a gente tem que ser seletivo. Se você é partidário ou não do sexo casual, perceba que a gente tem que ter muito cuidado em diferenciar a palavra liberdade de libertinagem. Então, a liberdade é isso, é você poder escolher com quem você vai se relacionar e você ter relacionamentos conscientes, sexo consciente e sendo seletivo com relação ao tipo de pessoa, mesmo que seja o sexo casual, sendo seletivo com o tipo de círculos nos quais você está se envolvendo e se relacionando. Porque você é a soma das pessoas com quem você mais convive e também é a soma das pessoas com quem você compartilha a sua energia sexual. Então, aqui a gente está falando de liberdade. Agora, libertinagem é outra coisa. Libertinagem vai para o extremo. É quando o sexo se torna uma coisa carnal, banal e vira uma coisa realmente desprovida de senso, onde acaba se tornando algo como um vício. Então é isso que a gente tem que ter cuidado. Separar liberdade de libertinagem. E aí, novamente, a gente entra em conceitos. Coisas que a crença religiosa foram imbuindo a nossa mente, na qual eu mesmo me vi nessa crença até os 21 anos de idade, com muito medo de pecar. Eu casei para poder transar. Foi um relacionamento, honra e respeito, mas que foi desse lugar de falta. Porque eu tinha medo de pecar, então eu fui casar para poder transar. Porque era pecado transar antes do casamento. Então, a gente tem que abrir a nossa mente e entender que o que é crença? Essa crença está me empoderando ou está me enfraquecendo? Naquela época, essa crença me enfraqueceu e me fez tomar uma decisão que eu não me arrependo, porque eu cresci e evoluí. E era para ser. Mas, se eu tivesse a consciência que eu tenho hoje, eu não faria aquilo. Sem dúvidas, eu não faria aquilo. Então, tendo dito isso, o budismo zen, o budismo japonês, ele faz uma relação bastante favorável tanto para o heterossexual como o homossexual, tá? Então vê a homossexualidade como algo natural, O tantra também, ele aceita, ele acolhe, mas ele nos convida a realmente sermos seletivos. Isso aí envolve tanto o relacionamento heterossexual como o relacionamento homossexual. Sermos seletivos com quem queremos compartilhar a nossa energia. É esse o cuidado que o Tantra nos convida a fazer. Então, as práticas baseadas no conhecimento tântrico se destinam a mover os fluxos de energia e unificar as diferentes dimensões de cada um envolvido nesse ato de troca de energia, como algo sagrado, ritualístico e consciente, seja homem ou mulher, independente de qual seja a sua identidade de gênero, né? Os homossexuais, eles tomam maior consciência de sua própria individualidade, aceitando melhor sua escolha sexual através do Tantra, encontrando mais prazer na intimidade, na relação consigo mesmo e com o outro.
E os processos tântricos ajudam a entrar em harmonia com partes da personalidade ainda desconfortáveis, porque é muito natural, por conta de todas essas crenças que vão implantando na nossa mente quanto certo, errado, pecado, santificado, vão implantando tantas crenças no nosso sistema, que por isso que eu falei, eu venho sentindo algum tempo de falar sobre esse tema, porque eu venho recebendo, já não foi uma, duas, três, mas várias vezes, mensagem de jovens que ainda estão se descobrindo e com medo, sabe, da questão da homossexualidade ser algo errado ou pecaminoso, o que não é, entendeu? O que não é. Então, o Tantra ajuda nesses processos a própria pessoa se reencontrar com as partes da personalidade na qual ela ainda está desconfortável por conta dessas crenças, a interiorizar as mudanças, a aceitar a intensidade dos seus sentidos, a se aceitar como ela é, pelo que ela gosta, o que ela gosta, a descartar o medo e a culpa e, consequentemente, transformar a própria vida. E aí, a gente falou do budismo, falou do Tantra, e agora a gente vai falar do espiritismo. O espiritismo ele acredita que o amor, em toda a sua forma pura, é equivalente. Jesus mesmo, ele nos pediu que nós amássemos uns aos outros, não importando se somos homem e mulher, irmão ou irmã, amigo ou até inimigos. Seguindo esta lógica, entendemos que toda forma de amor, desde que verdadeira, pura e pautada no respeito mútuo, é a forma que Jesus Cristo nos ensinou. Daí temos que nos perguntar, por que um casal homossexual, onde os dois companheiros se respeitam e se amam de verdade, haveria de ser algo contra a lei do amor? Por quê? Se esse amor, se esse relacionamento, ele é pautado no respeito mútuo, na pura expressão do amor, respeitando o aspecto da lei do amor, de respeito, confiança mútua, por que uma relação homossexual, então, seria algo contra uma lei universal, uma lei espiritual fundamental, que é a lei do amor? Não faz sentido, né? Agora, analisando a volta deste pensamento, nós temos a seguinte situação. Não seria mais nocivo a lei do amor? Um casal, por exemplo, heterossexual, em que os companheiros não se respeitam, levam uma vida leviana e desregrada? Perceba que não tem a ver aqui a história entre ser uma relação homossexual ou heterossexual, porque às vezes um relacionamento heterossexual é nocivo à lei de amor. É nocivo a essa lei do amor, onde um casal heterossexual, onde os companheiros não se respeitam, um trai o outro, levam uma vida leviana, desregrada, desrespeitam a energia um do outro, inserem elementos, porque aí que está a questão da traição. A questão da traição, gente, você não só está ferindo a nível psicológico e de emocional a confiança da outra pessoa. Você está pegando a energia de uma outra pessoa que não tem nada a ver com o teu relacionamento e aquela energia num ato sexual você traz para dentro do seu relacionamento. E você pega essa energia e transporta essa energia para outra pessoa que está se relacionando com você. Então aqui, hoje nós podemos nos proteger, por exemplo, das doenças sexualmente transmissíveis. Mas no passado, até mesmo isso traziam, né? Quando não havia a prevenção, esse cuidado que nós temos hoje com as doenças sexualmente transmissíveis, além da energia, ainda traziam doenças para seus companheiros ou companheiras num relacionamento. Então, a gente tem que pensar nessa lei do amor, nessa lei do respeito mútuo, da confiança, de honrar um ao outro e de serem seletivos e cuidadosos com a energia um do outro. Porque, de fato, seria mais nocivo
a lei do amor, por exemplo, um casal heterossexual que tem um monte, onde os companheiros não se respeitam, onde levam essa vida desregrada, leviana. Então, segundo a lógica espírita, uma união somente é inválida, né, perante a lei de progresso e amor quando uma das partes utiliza-se de forma, digamos, inapropriada da energia sexual do outro, da confiança e do respeito do outro. Porque quando você está no relacionamento, você e uma pessoa, e vocês têm um acordo, nós estamos num relacionamento. E aqui nesse relacionamento, nós temos determinados elementos de confiança, de lealdade. Porque eu também estou falando aqui de relacionamentos afetivos baseados no conceito da bigamia. Mas quando fala do poliamor também, a questão é, o poliamor pode ser 3 pessoas num relacionamento, 4 pessoas num relacionamento, 5 pessoas no relacionamento. Existe isso, tá? Só que até ali tem que haver um acordo, um cuidado, um respeito, sabe? Então, percebam, a gente não está querendo aqui colocar nada conservador e falar o que é leviano aqui. O leviano é, você está num relacionamento e neste relacionamento há um acordo. E esse acordo nesse relacionamento, quando ele é rompido, você está quebrando a confiança e o respeito. Então, num caso de um relacionamento, 2 pessoas, independente de ser homem e mulher, e há um acordo ali, e os dois estão vivendo mutuamente, respeitando, confiando, amando um ao outro. Esse é um relacionamento que apoia a lei do progresso e a lei do amor. Mas, se um desses indivíduos ele quebra essa confiança e, por exemplo, ele se relaciona sexualmente com uma outra pessoa, ele não só está quebrando uma confiança a nível pessoal, não só a nível emocional e psicológico, mas uma confiança a nível energético também, porque você pega a energia de uma outra pessoa que não tem nada a ver com relacionamento e traz para dentro do teu relacionamento e transmite, transfere isso para o seu companheiro, para sua companheira. Então, uma união, ela somente é inválida perante essa lei de progresso e amor quando uma das partes utiliza-se de forma inapropriada da energia sexual, da confiança e do respeito do outro. Então, em outras palavras, a espiritualidade não é contra a união homossexual, mas sim contra qualquer tipo de união, seja ela homossexual ou heterossexual, em que sejam demonstrados o desrespeito e principalmente a promiscuidade na qual se afasta a lei do amor. Então, esse é um ponto muito importante. Muito importante. E aí, tudo vai depender do diálogo e dos acordos do seu tipo de relacionamento. Lembrando que precisamos ter sempre à mente a diferença entre liberdade e libertinagem. Você poder se expressar sexualmente, sem tabus, com o seu parceiro, com a sua parceira, tudo num diálogo, num amor, numa conversa, maravilha. Tudo num respeito, numa confiança. Agora, outra coisa é você, na libertinagem, sair distribuindo a sua energia sexual, contaminando-se com a energia sexual e se soltando no mundo e envolvendo uma outra pessoa que não quer viver esse tipo de coisa. Perceba que você está invadindo o livre-arbítrio do outro. Você está sendo obsessor do outro. Porque o outro está ali num relacionamento que ele depositou a confiança a você. E aqui o acordo é esse. Vamos ser fiéis um ao outro. Um relacionamento entre 2 pessoas. E é esse o nosso acordo. Eu confio em você, respeito você, e a gente vai viver assim, nesse amor. Aí o outro
decide espalhar a energia dele e trazer a energia de outras pessoas para esse relacionamento. Perceba que esse outro está sendo obsessor, está invadindo o campo do outro, está desrespeitando não só a confiança, mas o espaço energético do outro. É isso. Tá claro isso? Faz sentido, pessoal? Eu estou pisando em ovos porque é um tema bastante complexo de se abordar. É um tema que demanda daqueles que estão aqui, abrindo o seu coração e a sua mente, um certo nível de conhecimento sobre a espiritualidade anterior a esse. Então, eu estou aqui tentando ser o mais didático possível, porque a gente precisa ter muita clareza para falar sobre esse tema. Então, o que eu quero deixar claro aqui, no primeiro momento, dei uma pincelada no budismo, falei sobre o Tantra, falei sobre o espiritismo. E sobre esses prismas, trouxe várias visões, né? Trouxe várias visões que apoiam a ideia e não condenam a ideia. E nem tratam essa ideia como algo pecaminoso, errado ou qualquer outra coisa condenável, porque não é. Não tratam isso como doença, porque não é. Agora vamos falar sobre leis universais. Vamos falar sobre a espiritualidade. O espírito possui sexo? Esse é o grande questionamento. Chegamos então a um dos pontos chaves da questão da homossexualidade. Os espíritos têm sexo? Conforme a espiritualidade vem trazendo respostas lá do outro lado através de diversos canalizadores e médiums, o perispírito, que é uma cópia energética plasmada do nosso corpo físico quando desencarnamos, ainda mantém a mesma aparência, ideias, lembranças, personalidade, memórias e etc. Quando nós desencarnamos e vamos para os planos espirituais, onde lá passaremos um tempo até que decidamos reencarnar novamente. Quando nós fazemos essa passagem daqui desse momento, dessa vida, e morremos e desencarnamos, nós conservamos ainda essa imagem que temos de nós, é o nosso perispírito. Então, este tem sexo. Mas já a alma, o espírito, em essência, a consciência em essência, ela não possui sexo, como entendemos, pois os sexos dependem da organização. Há entre os espíritos e almas mais elevadas amor e simpatia. Amor, respeito e simpatia. Eles operam mediante a lei do amor e do progresso. A conexão deles é afetiva, emocional e energética, baseada na concordância dos sentimentos. Então, existem almas que desencarnam e continuam como casais, se relacionando em outro plano. Mas ali não há mais o ato carnal, como temos aqui. É algo de amor, de simpatia, é energético e é baseado na concordância dos sentimentos. Daí, entendemos que os espíritos, em essência, não possuem sexo definido, visto que na lei de progresso, na lei da evolução, nós devemos passar pelas provações de encarnar em ambos os sexos para que a gente possa aprender e evoluir em situações diferentes exigidas em cada gênero. As almas, quando elas reencarnam, elas podem animar corpos de homem ou mulheres. E, portanto, as almas ou espíritos não têm sexo. As afeições que os unem nada têm de carnal. Eles se fundem apenas numa simpatia real. E por isso são relacionamentos duráveis, que perduram. E muitas vezes eles reencarnam juntos e reencarnam como almas gêmeas e voltam a se relacionar. Existem relatos de almas
que encarnaram e reencarnaram várias vezes, e em todas essas relações foram casais, de novo e de novo e de novo. Os espíritos, eles encarnam tanto como homens ou como mulheres, porque eles não têm sexo. Quando a gente faz a passagem aqui e desencarnamos, nós conservamos o nosso perispírito. Mas no momento que traçamos o nosso plano encarnatório, que viramos um ovoide para retornar num feto, naquele momento somos essência e espírito e nós não temos sexo. E nós podemos encarnar conforme os aprendizados que precisamos obter para a nossa evolução, podemos encarnar como homem ou mulher. Então as nossas almas, elas podem encarnar tanto no corpo de um homem ou de uma mulher. E isso é um ponto importante, porque a cada momento, a cada reencarnação, nós temos o objetivo de progredir, progredir em tudo. Aprender como é viver em cada sexo, como é viver em cada posição social, porque isso vai nos proporcionar provações e deveres diferentes e especiais. E com isso nós vamos ganhar mais experiência. Se a gente só encarnasse como homem, nós só teríamos acesso ao que sabem os homens. Se nós só encarnássemos como mulheres, nós só teríamos acesso aos conhecimentos que sabem as mulheres. Então, segundo a espiritualidade, a homossexualidade pode ser, em alguns casos, espíritos que, acostumados a reencarnar sucessivas vezes no corpo de sexo determinado, ao reencarnar no outro sexo, elas trazem consigo algumas sensações experimentadas nas encarnações anteriores. E, por isso, isso explica a diferença de personalidades em seres de mesmo sexo com relação a certos gostos tido como de meninos ou de meninas na sociedade atual. E aí você encarna como um homem, mas na vida anterior você era uma mulher e você ainda carregou inclinações, memórias, sensações experimentadas na outra encarnação como uma mulher. E isso vem nessa memória energética da sua alma. E aí você, é claro, acaba se apaixonando, ainda tendo aquele afeto pelo sexo com o qual você se relacionava numa encarnação anterior. E também muitas vezes explica porque às vezes, no meu caso, né, eu sempre gostei de brincar de boneca. Mas espera aí, menino não gosta, menino não pode brincar de boneca. Menino gosta de carrinho, é? Eu já contei esse relato, que eu brincava de boneca com a minha prima e adorava fazer vestido e tudo para as bonecas Barbie dela, adorava, de paixão brincar. Eu preferia brincar daquilo do que brincar de carrinho. Tá? Então, muitas vezes isso explica o porquê, né? Porque talvez em outra reencarnação eu fui uma mulher. E também explica muito o porquê de eu ter sido por muito tempo sacaneado pelos meus amigos, porque sempre fui muito mais sensível e a galera me sacaneava, né? Brincava comigo e naquela época eu não entendia, né? Eu não entendia. E na verdade aquilo me machucava, né? Então, é claro que a gente tem que estar atento que existem casos em que as pessoas se submetem a esse comportamento de forma impensada e libidinosa, o que fere, em certo aspecto, a lei do amor e da fraternidade. Então, nós entendemos assim que as esferas espirituais não são de forma nenhuma contra a homossexualidade. Mas nós precisamos sempre nos pautar na lei do respeito e do amor e da confiança, a lei do progresso. A gente tem que ser seletivo. A questão é a energia, e isso cabe ao relacionamento heterossexual ou homossexual. Com quem você quer compartilhar a sua energia? E quais são os acordos? Qual é o diálogo que você tem no relacionamento com sua mulher, com seu namorado, com a sua namorada? Quais são os diálogos? Quais são os acordos? E você está honrando e respeitando esses acordos?
É isso. Isso é a lei do amor e do respeito. Agora, também muito cuidado entre a diferença entre liberdade em ter liberdade sexual e libertinagem. Existe uma linha tênue que separa uma coisa da outra, mas elas são coisas completamente diferentes. Nós precisamos ser seletivos e ter muito cuidado para que a nossa liberdade não beire a libertinagem e possamos nos envolver em relacionamentos atrás. Nem relacionamentos, né, se concretizam. Em atos atrás de atos, e a gente vai carregando essa energia com a gente. Vai carregando essa energia com a gente. E aí? Essa consciência que a gente tem que ter de que o sexo é algo sagrado, algo que deve ser feito de forma consciente. Não é algo carnal para você esfregar o corpo no outro até gozar. É algo que tem que ser feito deste lugar de consciência, porque a energia envolvida nesse processo, ela reverbera. Tá? Então, caso você esteja aqui nessa live e você seja homossexual, entenda que você não é doente e que de forma alguma será condenado por Deus, desde que respeite as leis de amor que são de âmbito geral. Respeito, confiança e lealdade aos acordos que você tem nos relacionamentos que você está tendo. Se você tem um acordo de ter um relacionamento aberto, esse é o acordo. Tá tudo bem. O problema é que vocês vão trazer um monte de energias para o seu relacionamento. E, sinceramente, não é algo bem-vindo. A não ser que vocês vivam numa comunidade onde todas as pessoas são zen good vibes e todo mundo vive numa mesma vibração. Aí pode ser que funcione. Mas também haverá cuidado maior com a questão do envolvimento emocional. E esse envolvimento emocional a gente tem que ter muita atenção. Porque você tem que estar preparado e aberto. Não é só um relacionamento aberto, você está emocionalmente aberto a não ser apegado ao outro. Agora, o acordo do seu relacionamento é um relacionamento fechado entre duas pessoas. Então, perceba que se você rompe este acordo, rompe esta lei do amor, rompe a confiança e o respeito, você está sendo um obsessor. Você está sendo um abusador. Você está invadindo o campo do outro, rompendo o livre-arbítrio. Você está agindo contra a lei universal desse amor. Você está ultrapassando o livre-arbítrio do outro, porque no livre-arbítrio do outro o acordo era o quê? Nós dois nesse relacionamento. E ninguém mais. E aí você quebra isso e pega e traz a energia de outro. Você está invadindo o espaço energético, emocional e mental do outro. Então, é um assunto amplo que a gente bebe em várias fontes. Aqui eu estou dando uma pincelada geral e é complicadíssimo explicar. Complicadíssimo explicar. Sabemos que existem elementos que a gente precisa ter muito cuidado, porque a gente não pode chegar num nível que rompe esse espaço de amor, de progresso. Então, se você tem até um relacionamento aberto e vive em orgias, até que ponto isso é saudável? Até que ponto isso é natural? Porque isso não está sendo saudável nem natural no ponto de vista energético. Já é uma coisa. No ponto de vista mental e emocional, aquilo ali está muito mais relacionado a um vício carnal, tratando algo que é sagrado como algo carnal. Então, assim, é um assunto que já estamos saindo aqui da questão da homossexualidade e indo numa coisa além. O que eu quero dizer é, independente aqui se você é heterossexual ou homossexual, principalmente quem é homossexual, você não é doente.
Bissexual, a mesma coisa. Você não é doente. De forma alguma você vai ser condenado por Deus. Desde que você sempre respeite as leis do amor, que são algo de âmbito geral. E caso você tenha algum parente nessas condições de se descobrir homossexual, compreenda, não julgue, não se precipite. Tenha calma, amor, compreensão, compaixão. Ao invés de julgar, você precisa acolher, entender que a marcha evolutiva do indivíduo em questão é dele, não sua. Você não é responsável pela experiência do outro. Você não é responsável pela felicidade do outro. Não crie mais obstáculos além daqueles obstáculos que aquela pessoa acaba criando dentro dela mesma. Porque nós já temos as nossas sombras, nós já criamos os nossos próprios obstáculos. Então não seja o criador de mais obstáculos na vida de outras pessoas. Porque elas já têm os seus obstáculos internos criados por elas mesmas. Respeite, acolha, reconheça. Porque, do ponto de vista da espiritualidade, não é certo nem errado, é o que é. Porque o conceito de certo e errado ele também é muito falho. É o que é natural, faz parte do processo de evolução, faz parte do processo de experiências humanas para o aprendizado. É o que é, não tem certo e nem errado. Não há condenação para isso, desde que não fira ninguém. Desde que não invada o campo emocional, energético e mental do outro. Desde que não avance além da linha que divide os limites dos seus direitos e os limites dos direitos dos outros. Que seja algo que respeite a lei do amor, que não invada o campo da liberdade e do livre-arbítrio do outro. É isso que nós temos que ter consciência e zelar pela nossa energia, sejamos homossexuais, heterossexuais, bissexuais, polissexuais, whatever. O que sejamos, não importa. E lembrem, o termo sexual, eu acho ele um tanto quanto errado. No final, acho que a melhor palavra seria homoafetivo, porque o homossexual, ele dá a ideia que é apenas a questão sexual, de sexo. Mas não. Existe a questão afetiva, emocional. Afetiva e emocional. Então, é claro, nós sabemos que o maior problema para os pais em aceitar os seus filhos dentro disso que a sociedade conservadora, ultrapassada, cheia de crenças perniciosas, ainda vê como algo não natural. O maior problema que os pais, neste caso, têm é o medo do filho sofrer com a sociedade machista, opressora que nós temos atualmente. Mas tenha em mente sempre que estamos aqui para evoluir e juntos trazermos à tona essas leis universais para a sociedade. Então, logo, se não há doença, não é necessária a cura. A doença está somente na mente daqueles que criam a intolerância e a separação de qualquer forma. Essa sim é algo que está funcionando contra a lei do amor. Então, espero que, à luz da espiritualidade e da visão mais universalista, fundamentada em leis universais, eu tenha conseguido abrir as suas mentes e os seus corações que a homossexualidade não é algo certo, errado, pecado ou santificado. É algo que é e apenas é e faz parte do processo evolutivo e natural. E está compreendido nas leis universais quando você entende a existência como ela verdadeiramente é. Amor não tem fronteiras, barreiras, cores, sexo. Amor é apenas amor.
O amor gera o progresso. E nós precisamos evoluir, né? Nós precisamos evoluir. Precisamos dialogar sobre isso. E eu confesso que é um tanto quanto estranho ainda para mim, pessoas que já se entendem, já se reconheceram como homossexuais, carregando o fardo da culpa ou da vergonha de serem isso, porque estão ainda imbuídos dentro de um consciente coletivo de opressão e de crenças perniciosas, ultrapassadas, de que isso não é natural, de que isso é errado. E aí, como eu disse, não é uma doença, não é algo errado. Logo, se não há doença, não é necessária nenhuma cura. A doença está na mente somente daqueles que criam separação, divisão e intolerância. Porque isso sim está contra a lei do amor. Isso sim está contra a lei do amor. Então aqui encerro para dizer que a espiritualidade não só explica a homossexualidade, como apoia a homossexualidade. Eu estou falando de um lugar aqui de eu, como uma pessoa que fui machista, preconceituoso, mas que chegou um momento que eu despertei. E conforme eu despertei, eu comecei a aprender. Por insight, por inspiração, por visão, por canalização, por conexão, por estudo. E cheguei a esse ponto de puro amor. Esse sim, só esse faz sentido. Só esse faz sentido. O amor é a coisa mais natural. E esse não tem barreiras. Então, mais amor, por favor. Mais amor, mais tolerância, mais respeito. E vamos sair desse blá 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 de certo, errado, pecado, santificado, condenação, cura, precisa curar isso. Vamos sair desse blá blá blá. Porque isso sim é doença. E essa doença está na mente daqueles que querem causar a divisão, a separação, a intolerância.